A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2022 está ensinando sobre o Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Cristo. Você viu aí na capinha do vídeo que é a lição de número 9. E a lição de número 9 iremos falar o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Serão 3 assuntos que iremos abordar nessa aula. Se você chegou aqui pela primeira vez, tem uma playlist. Não te preocupa, você pode maratonar todas as 8 aulas, inclusive a lição 9, que é essa que você está vendo. Então você pega a revista da editora Betel Dominical, você pega a sua Bíblia, como eu digo sempre no canal, é a nossa régua. Tem que caber aqui todo o ensino que nós vamos ter a respeito do nosso Deus. Canetas para você escrever, marca-texto em gel. Tudo para quê? Porque aqui é uma sala de aula que ensina a palavra de Deus no formato Escola Bíblica Dominical, a chamada EBD. Então pega teu material, pega tudo em mão aí e vamos aprender hoje sobre tesouro, candeia e reino de Deus. Vamos aprender juntos? Meus amados e queridos irmãos, é muito gratificante chegar cada vez mais perto, se encaminhando ao final de mais um trimestre, né? Chegamos à lição 9, irmãos. 9, 10, 11, 12, 13. Acabou o trimestre, irmãos. Olha só que maravilha. Então, você aí que está acompanhando o canal Bíblia para o Cotidiano, você que chegou aqui, seja muito bem-vindo. Vá se inscrevendo, vá curtindo, vá comentando, que Deus vai abençoando a sua vida grandemente. O meu agradecimento a você para que outras pessoas venham aprender da palavra de Deus. A capa, ela está mostrando um tesouro. Olha aí, um tesouro, né? O tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. São 3 coisas que nós vamos falar. Um aprendizado, porque os nossos dias, onde todo mundo quer tudo agora, é alguma coisa, quem tem algo financeiro. Então, um assunto bem importante, né? Aquele que não tem casa, aquele que não tem carro, aquele que não tem uma empresa, aquele que não é empresário, para muitos não é bem sucedido. Mas e para o reino de Deus? E para a igreja de Cristo? E para o povo chamado de Cristo, né? Os cristãos? Onde é que fica? Tá bom? É o que nós vamos aprender hoje. Deixa eu fazer um pequeno agradecimento aqui. Na verdade, essa manhã, que eu estou gravando no domingo, que eu gravo no domingo para colocar o nosso vídeo na segunda, eu dei a aula na igreja do meu amigo pastor Júlio, no Jardim União. Foi uma aula maravilhosa, foi a lição de número 8 sobre a oração. Ele pediu para que eu fosse lá ministrar e eu ministrei lá. Júlio é um amigo de verdade, um amigo, pastor Júlio, lá da igreja do União, e toda a sua igreja ali pôde aprender ali um pouco mais sobre a oração. Então, que Deus abençoe Júlio, a igreja do União. E assim, irmãos, nós somos do reino, então temos que servir aonde está precisando. E eu fui hoje pela manhã socorrer ou cooperar ou ajudar ou dar aula na igreja ali do Jardim União, aqui pertinho do Inamar, de onde eu moro. É assim que funciona. Eu tenho igreja, tá? A igreja que eu congrego é a de Inamar. E o pastor Júlio é a de União. É o mesmo campo, porém igrejas diferentes. Tá bom? Então vamos para a nossa lição. É só um agradecimento para você ver que você que é professor tem que estar disponível para ministrar em outras igrejas, caso o professor, o superintendente precise, já que você está falando do reino, tesouro no reino. Professor, que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se eu quero proclamar o reino de Deus, não é somente na igreja local que eu tenho que estar. Eu tenho que ir aonde precisar de mim. Eu acabei de ver, não li ainda, mas alguém colocou um comentário perguntando assim:
Professor, de onde você é? Qual é a sua igreja? Qual é a cidade? Onde você congrega? Eu ainda não lhe respondi, mas se for um convite, irmãos, e estiver dentro das nossas limitações aqui, nós temos limitações de espaço, vamos dizer assim, se for fora, não dá para a gente ir, mas aqui na região de São Paulo, a gente atende, e eu quero dizer isso para os professores, olha para mim, professores, estejam dispostos, disponíveis para poder ministrar em outras igrejas, porque você trabalha para o reino, tesouro no céu, não é somente na sua igreja local, é aonde tiver um povo de Deus, tá bom? Vamos para a nossa lição? Nossa lição será aplicada no dia 28 de agosto de 2022, lição 9, o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Nosso texto áureo está no livro de Mateus, capítulo número 6, verso 33. Lembrando, como digo sempre, eu quero que você decore, o Sermão do Monte está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. É o maior sermão que Jesus ministrou na sua caminhada aqui na terra. Nos diz assim, Mateus 6, 33. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, pega aí uma canetinha, se você é aluno, anota. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que é? A pergunta é, e o que é reino de Deus? Para que eu busque primeiro o reino de Deus. É o que você vai aprender hoje, aí você fica aí na lição, acompanhando para você entender o que é reino de Deus. Porque se eu não entender o que é reino de Deus, então eu não vou buscar primeiro ele. Quando eu entendo primeiro o que é o reino, aí eu entendo, essa é a minha prioridade. É isso aqui que eu tenho que buscar primeiro, para que as demais coisas me sejam acrescentadas. Tá bom? Fica aí que nós vamos aprender hoje. Verdade aplicada. O cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Aqui a gente já começa a ter umas dicas do que é o reino de Deus. O reino de Deus tá aqui, justiça, evangelização e amor ao próximo. Então já temos 3 fatores sobre o reino de Deus. Justiça. O que é justiça? Já tivemos uma lição, está aí na playlist, se você ainda não viu, e se você viu, é só você relembrar. Falamos sobre a justiça de Deus. É fazer as coisas mais corretas que podemos. Professor, não deve ser 100%? Sim, mas a sociedade do qual nós vivemos às vezes não permite que eu e você façamos a justiça correta. Mas o que depender de nós, essa justiça será pregada, será ensinada, será instruída. Tá bom? Então, justiça. A segunda, evangelização. Temos que continuar evangelizando as pessoas enquanto aqui tivermos. Por quê? Sabemos que nós não somos desta terra, somos peregrinos, voltaremos para o Pai. Mas enquanto estivermos aqui, o reino é pregar o evangelho, as boas novas. Cristo veio trazer salvação. E o próximo, aqui é amor ao próximo. O que é amor ao próximo? Como eu sei, tenho a certeza e convicção que existe céu e inferno. E se eu não agir com justiça, não pregar o evangelho, eu não vou conseguir ter amor suficiente para dizer para a pessoa que ela tem que se arrepender do pecado, se arrepender dos seus maus caminhos, para que ela vá morar no céu. Porque o que vai sobrar para essa pessoa que não é ensinada é o inferno. Isso para nós, assembleanos, que acreditamos em céu e inferno. Então, amor ao próximo é eu dizer para ele, larga o seu pecado, sai dessa vida pecaminosa para que você venha morar comigo na glória. Isso aqui é amor ao próximo. A gente só pensa amor ao próximo, você dá uma cesta básica, você dá uma roupa, e o amor ao próximo é muito maior do que roupa. Como disse, o próprio o próprio Jesus vai falar aqui, que a erva do campo se vestem e logo se seca. Salomão, em toda a sua grandeza e riqueza, não se vestiu nenhuma delas. É o que você vai aprender. Então não é somente sobre comida e sobre roupa, é sobre eternidade, o reino de Deus.
Nossa introdução, livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Vai ficar na descrição do vídeo e, se você puder, consulta a Bíblia para ver se essa leitura bate com a sua Bíblia. É importantíssimo, pois você está numa escola bíblica. E lembrando que você pode ter outras traduções. Se você não tem Bíblia, descrição do vídeo na revista, ou você pode consultar ainda a Bíblia online. Vamos lá para a nossa leitura. Nos diz assim: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. 21 é um versículo que precisa se dar atenção na sala de aula. E você que é só aluno do canal Bíblia para o Cotidiano, marca aí versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Explica um pouquinho, professor, antes de entrar na lição propriamente dita, nos pontos. Porque se eu digo que eu valorizo muito uma coisa, aquilo ali é o meu tesouro, vai estar o meu coração, porque eu vou me dedicar a ele. Por isso que em uma das passagens que Jesus diz que é difícil um rico entrar no céu, né? É mais fácil um camelo, no caso uma linha grossa, entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Por quê? O seu coração está na riqueza e como manter a sua riqueza e como fazer a sua riqueza aumentar. Então o seu coração não está no reino, o seu coração não está no amor próximo, o seu coração não está em evangelizar, o seu coração está em ganhar dinheiro, querer dinheiro e fazer o dinheiro cada vez mais para ele. Né? Por isso que ele diz bem claro, porque onde estiver o vosso tesouro, aí vai estar o seu coração. O seu coração tem que estar no céu. Né? Eu falava hoje de manhã, na aula, eu não lembro a música agora, porque cantar não é comigo, mas a Marcela Thaís, que diz que a alma dela às vezes grita, fica aflita, porque é saudade do céu, saudade de casa, né? Então, se nós olharmos para o céu e não colocarmos o nosso coração aqui na terra, a gente pensa que a gente vai ter a certeza que tudo aqui é transitório e passageiro, como fala Paulo aos Coríntios, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso excelente de glória, né? Porque o que é transitório vai passar, já está falando, transitório. Temos que nos focar no que é eterno. Eterno é a glória, é nisso que nós temos que nos focar. Então dá ênfase ao versículo 21. Onde é que está o teu tesouro? Vai estar o teu coração. Se o teu tesouro está na palavra de Deus, no ensino da sua palavra, aqui na escola bíblica dominical, ou qualquer outro estudo, mas seja na palavra de Deus, você vai se dedicar, vai se debruçar e vai dizer o que disse Paulo também. Você vai se gastar e deixar ser gasto para aprender da palavra. Então coloca o teu coração na vontade e no reino de Deus. Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Simplifica, professor. Sim. Sabe aquela pessoa que vê maldade em tudo? Ninguém faz nada de bom. Tudo é motivo para dizer que está errado. Meu pastor, na nossa ceia, sábado passado, ele disse bem isso. Você quer saber se uma pessoa está se desviando ou está desviada dos caminhos do Senhor? Converse com ela após o culto e pergunta: nossa, você viu o hino da harpa que foi escolhido hoje? Que bênção! Sabe o que o outro vai dizer? Ah, não, repete demais esse hino da harpa. Você viu o grupo de louvor? Que música bonita, que vem o teu reino. Ah, não, os músicos parece que desafinou, o grupo não sei.
As crianças, faz barulho demais. As irmãs, canta devagar demais. Os jovens, é um exagero. E para tirar a oferta, é aquela menina que canta direto. E a pregação, nossa, nada a ver, lê uma coisa, falou outra. Isso aqui são os olhos maus. Quer descobrir se alguém está se desviando ou está desviado da presença do Senhor dentro da igreja? Converse com ele sobre o culto, pós-culto. E você vai entender porque todo o seu olho é mau. Ele não vê nada de bom no que aconteceu no culto. Aprendeu? Guarda isso aí, faz o teste, você vai descobrir. E aí você vai se preparar para ficar orando por essas pessoas. Tá bom? Nossa introdução. Vamos lá. Jesus nos alerta sobre os valores das coisas espirituais em comparação com as coisas materiais. Seu enfoque está na durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. Opa, já dá para a gente separar aqui algumas coisas nessa introdução. Vamos lá. Espiritual é a palavra, coisas espirituais, aqui nós temos que ter alerta, e coisas materiais. Anota aí na sua revista. Isso você vai aprendendo a anotar aqui. E a última frase, vamos marcar de canetinha, marca-texto. Pega aí e diz assim: seu enfoque está na durabilidade e o valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. Deixa eu marcar aqui para que a gente possa ler com atenção. O que você está juntando? O que nós estamos juntando? O que o mundo está juntando? Qual é a durabilidade? Professor, tem coisa que vai durar, eu vou morrer e não vai se acabar. Então você não tem que se preocupar muito com isso. Porque se você vai morrer, vai ficar aí, então é algo que você não vai usufruir na eternidade. Entende? Porque você não deve correr tanto, demasiadamente sobre isso, porque isso vai ficar. E para onde você vai, a bagagem vai vazia. Você vai lá sem nada, vai com zero. Lá, a única coisa que você vai levar é a tua alma, para que a alma escute, Bem-vinde, benditos do meu Pai. Ou pior, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Então, por isso que nosso tesouro tem que ter um valor eterno de muita glória. Deixa eu já abrir o texto, eu citei ele, mas vocês sabem que eu não gosto muito de citar versículos sem abrir na Bíblia, porque eu quero que o enfoque não seja eu falando decorado. Eu quero que o enfoque seja o que está na Bíblia. Então é 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios capítulo número 4, é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, tá aqui, 1 Coríntios, cadê a canetinha? Marca aí. Deixa eu marcar aqui na minha Bíblia, que não está marcado, mesmo eu conhecendo esse versículo de cor, como eu citei ele para você, mas precisamos marcar, e eu gosto de ler para você ver que está na Bíblia. Olha, se eu pudesse pegar um versículo e dizer assim, esse versículo é o versículo da nossa lição, seria esse aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. 3 versículos, rapidinho. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É nesse olhar que nós temos que focar, naquilo que os nossos olhos não veem, porque elas são eternas.
E quando fala aqui, ainda que o nosso homem interior, aqui não está falando de sexo, está falando da raça que é a humanidade, tá bom? E não sexo homem ou mulher, está falando da humanidade. Vamos continuar? Tesouro no céu. Vamos falar sobre o tesouro no céu, que é o nosso ponto de número 1. Essa passagem nos ensina a colocar nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas ou materiais, está entre parênteses aqui. Como em todo o sermão, o cerne da questão é o coração. Lembra que quando fala aqui do cerne, deixa eu ler todo o texto, depois eu vou explicar. É o coração. Um coração puro busca os tesouros celestiais. Agora sim, deixa eu terminei a frase, que aí fica fácil. Aqui a gente falou sobre adultério. O adultério vem aonde? No coração. Hoje de manhã, na lição de domingo, né, a lição 8, falava sobre a oração. E a oração vem da onde? Do coração, e não para que os outros venham me ver. Então veja que todo o Sermão do Monte, Jesus remete ao coração, a máxima do coração, a ideia que surge no coração. Tanto que os discípulos, os fariseus, questionam dizendo assim, você come sem lavar a mão? E ele diz assim, então, o que contamina o homem não é o que ele comer sem lavar as mãos. O que contamina o homem é o que sai de sua boca, ou seja, o que está dentro do coração. Tanto que Isaías diz bem claro, né? Vocês são sepulcro caiado, bonito por fora e cheio de podridão por dentro, que é o corpo deteriorado. E Jesus repete a mesma coisa que Isaías disse, ele dizendo, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então, o coração é onde está a intenção verdadeira de toda a humanidade. Então, mais uma vez, vamos falar de tesouro que está aonde? No coração. É o ganhar, é o ter, é o exigir, é o desejar exageradamente. Tá bom? Nosso ponto 1.1. Evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. Você sabe o que é traça? Aquele bichinho da roupa, bem pequenininho. Ele entra lá e sai comendo a sua roupa. Por mais bonita que ela seja, ele não está preocupado. A traça. Ih, agora deu um nó na cabeça. Vou pedir ajuda de novo aos meus inscritos. Traça é masculino ou feminino? E agora? É a traça ou o traça? Não sei. Eu sei que o bichinho ele come a roupa, então ele não quer saber se a sua roupa custou R$10 ou se ela custou R$10.000. A traça ela vai comer do mesmo jeito, ela vai destruir do mesmo jeito. Ela não tem discernimento para saber o valor da sua roupa ou da roupa que está guardada. Ela quer apenas destruir. Então Jesus falou, que está falando, no caso do Bispo Abner, né, é o tópico aqui, não supervalorizar, dar valor sim, tá aqui um casaco, ganhei do meu filho, tal, você cuidar bonitinho, usar para aquilo, não deixar jogado no lugar, lavar bonitinho, é uma coisa, supervalorizar é outra. Alguém vai botar, não toque em mim não toca não, que isso aqui foi presente do meu filho, e não... sabe? Isso é o supervalorizar, é o que a Bíblia condena, tá bom? Vamos ler o que diz o nosso 1.1. Contudo, das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou a riqueza. O assunto aqui não é pobreza ou riqueza, tá bom? Não é isso que Jesus está dizendo, que eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser rico, ou que eu não posso ser rico, tenho que ser miserável. O assunto aqui não é esse, é supervalorização. Quer anotar essa palavra, professor? Essa é a palavra que você desse tópico aqui, ó, supervalorização, tá bom? Cuidar sim, supervalorizar não. Quando falamos em acumular tesouros no céu, Jesus fala de não ter como objetivo acumular riquezas terrestres que perecem. Sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira por algo que é perecível. Se dedicar toda a nossa vida, e eu aqui eu acrescento, mas como professor eu acrescento, não somente por coisas que são perecíveis,
que vai se estragar, mas por coisa que a gente não vai usufruir na eternidade. Eu aqui acrescento também. Assim era os fariseus. Eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Seus corações estavam totalmente apartados de Deus. No Oriente, parte da riqueza de qualquer homem consistia em roupas custosas, e luxuosas. Porém, estando guardada, as traças vinha e destruía toda a sua beleza e valor. Marca aí, foi o que eu acabei de falar. A gente vai falando, acrescentando, trazendo aqui esses pontos para você. E veja, a riqueza dos fariseus era o quê? Vestir as suas túnicas com fios de ouro, com escarlate, aquelas roupas bonitonas, aquelas túnicas muito lindas. Porém, eles só usavam de tempos e tempos, porque era luxuosa demais, e aí colocavam naqueles baús, Hoje ainda tem, a traça ainda vem na nossa casa, nós temos os guarda-roupa, os closet, enfim, nós temos, a gente coloca alguns, acho que naftalina, se eu não me engano, que afasta, Deixa um cheirinho não muito bom, mas evita. E aquele tempo que era guardado no baú e ia de tenda em tenda, ou já o povo, os fariseus nas suas casas, não tinha essa modernidade, então a traça vinha facilmente e destruía. Então ele gastava muito dinheiro em algo e quando ia usar estava destruído. Então o foco dele focou em algo que foi perecível, que se perdeu e usufruiu pouco e gastou muito tempo para adquirir. Esse é o enfoque, tá bom? Vamos continuar. Tesouro na terra não deve ser a cobiça do cristão, pois são destrutíveis, vulneráveis. Então fica bem claro isso aqui pra gente. Vamos ver aqui. Lucas, capítulo de número 12. Deixa eu marcar com a canetinha, senão quando eu bater o olho, para eu saber que eu já li com vocês. Livro de Lucas. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 13. Vamos lá. Lucas 11, 12, a partir do 13. A parábola do rico insensato. Diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse Jesus: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos, Jesus, tá bom? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Eita, é forte, hein? Pede para ler na sua sala, professor. E você que é aluno, vai acompanhando essa lição. Abre sua Bíblia, tá bom? E propõe-lhe uma parábola dizendo. Aí vem a pancada que Jesus dá nesse pessoal que queria dizer assim, manda dividir a herança aí. Jesus falou: para, filho, não seja cobiçoso da herança. O que é de um é de um, o que é de outro é de outro. Agora vem a pancada no versículo 16, meus irmãos. E propôs-lhes uma parábola dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Como que a alma... Olha que Jesus está querendo, meu Deus, esses ensinamentos de Jesus, irmão, nos deixa apaixonado por ele cada vez mais. Jesus está falando de carne, do carnal. Lembrando aqui, caneta marca-texto em gel que não vaza na sua Bíblia, tá bom? Lembrando que eu não sou patrocinado pela Faber-Castell, mas essa aqui é Faber-Castell. Era da Dona Rose, mas ela foi arrebatada.
Eita glória! Aqui, ó, come, bebe e folga. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus está tratando aqui do que é o principal, da alma. A alma come, a alma bebe, a alma folga. Olha só essa parábola que Jesus está falando, meus irmãos. Professores, alunos, dá uma olhada. A alma come, a alma bebe, a alma farta. Mas ele está dizendo que esse homem rico, insensato, disse: minha alma, eu tenho muito, pode beber, comer e folgar. Eu tenho de sobra. Aí vem a resposta no versículo 20 e no versículo 21. Mas Deus lhe disse: louco. Eita, pegou forte, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? O que ele tem preparado? Os celeiros, que derrubou e juntou mais. Vai ficar para quem? Se aquele momento ele estava indo embora para ser julgado, para decidir se ele vai ficar no céu, se vai ficar no inferno. Apesar que o julgamento não será assim, né? Fique bem claro, já que é uma escola dominical, deixa eu abrir um parênteses. Quem morre, irmão, não será julgado para ver se vai ficar no céu ou no inferno, tá bom? Quem morreu com Cristo já está condenado. Perdão, volta. Quem morreu sem Cristo está condenado. Quem morreu com Cristo já está esperando a glória para ressuscitar com os mortos, como fala Paulo em Tessalonicenses, no soar da trombeta, seremos, primeiro ressuscita os mortos, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados. Mas lá no céu não vai ter julgamento, você vai para o céu, você vai para o inferno, o julgamento não é esse. Tá bom? Se você quer saber mais sobre o julgamento, aqui no canal Bíblia para o Cotidiano tem uma playlist sobre o livro de Apocalipse. Vai ter uma aula completa falando sobre o trono branco. Aproveita que você não é inscrito e se inscreve e acompanha, pode maratonar. Vai estar o livro de Apocalipse completo falando sobre o trono branco, mas fique bem claro. Quem morre hoje não é julgado para saber se vai para o céu ou para o inferno. O julgamento é aqui na terra. Como? Quem morreu sem Cristo já está condenado. Quem morreu com Cristo esperará a volta dele para ter o corpo glorificado e ali receber os seus galardões. Tá bom? Mas tem uma aula completa, é só para ficar claro. Então ele está dizendo, e agora? Versículo 21. Assim aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Assim, pega a tua canetinha, marca texto de preferência para não vazar, canetinha em gel para não vazar na sua Bíblia. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então, temos que ser rico para quem? Para com Deus. Isso é o ponto de número 1.1. Vamos agora para o ponto 1.2, senão a lição vai ficar muito grande, mas é muito importante para os nossos dias, que diz assim: evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. Então aqui tem um resumo dos dois, a gente vai mais ler para a gente entender. Traça, ferrugem e ladrão é tudo coisa que pode se estragar. Tá bom? Então, traça foi primeiro. Agora vamos falar um pouquinho da ferrugem e depois falar um pouquinho sobre os ladrões. Vamos lá. Diz assim, 1.2. A palavra traduzida por ferrugem ou mofo significa literalmente o que come. O termo é uma palavra geral para a ideia de consumir, que aponta não apenas para uma ação destrutiva sobre os materiais, mas para uma deterioração da natureza mais ampla, como plantações, vinhas e até dente, né? Então, deteriorização, né? É essa palavra, então ela serve no contexto, está deteriorando. Então serve tanto aqui, ó, para o metal, nós temos aqui vinhas, nós temos até os nossos dentes, né? Como fala aqui. Agora o William Buckley diz assim, acrescenta que no Oriente a riqueza de muitos homens consistia no grão de uma colheita.
abundante, que foi justamente o que a gente leu em Lucas capítulo 12. A riqueza era baseada na colheita, no que ele tinha colhido, tá bom? Só complementando o que está escrito no livro de Lucas, também com o nosso comentarista. Na verdade, aqui o William Barclay, ou Blackley, não sei como é a pronúncia correta dele. E que estes grãos eram armazenados em enormes celeiros, onde, ao entrar roedores, se perdia o tesouro. Então, veja, o tesouro era perecível, se perdia quando se entrava nesses celeiros que tinha essas comidas, esses grãos eram armazenados. Continuando, Jesus nos convida a encontrar deleites naquilo que o tempo e a sua capacidade de erosão são totalmente impotentes. É nisso que nós temos que focar. Vamos lá? A erosão, marca essa palavra aqui, ó. Vamos marcar essa frase, na verdade. Marca essa frase aí. Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo em que o tempo e sua capacidade de erosão são totalmente impotentes. Aonde é que a gente tem esse tesouro que a erosão é impotente contra ela? Mateus, capítulo número 6. Volta aí. Mateus, capítulo 6. Você precisa folhear a Bíblia, aluno e professores. Incentiva a leitura da Bíblia. Mateus 6, 20. O que nos diz aqui? Mas juntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e nem os ladrões minam, nem roubam. Ok? Essa leitura que nós já tivemos, mas por que você faz isso, professor? Essa leitura constante, para que a gente venha decorar, e é lendo e lendo que a gente vai decorando e gravando para a gente praticar e, acima de tudo, colocar em prática, né, na nossa vida cotidiana. Agora vamos falar dos ladrões. Falamos da traça, falamos da ferrugem e agora vamos falar dos ladrões. 3.1. Evitar acumular onde ladrões minam e roubam. Na Palestina, a maioria das casas eram feitas de barro ou tijolos cru, e os ladrões podiam entrar fazendo um buraco na parede e, ao entrar, roubava tudo o que podia carregar. Na verdade, não mudou muita coisa. Os ladrões não fazem buraco na parede para entrar na nossa casa. Porém, arromba os portões, arromba as portas, levam tudo, e quando o pai de família chega em casa, já levou tudo. Eu tive essa experiência, não entraram em minha casa, mas arrombaram o portão, arrombaram a casa do vizinho, quebraram a fechadura da minha casa, quase entrava em pleno Réveillon. Quando eu cheguei da casa de amigos, que nós passamos o Réveillon lá, o portão estava arrebentado, a casa do vizinho estava arrebentada, na minha casa a fechadura por dentro, por fora, estava quebrada. Não levaram as minhas coisas, pela misericórdia de Deus, é a única explicação. Então, lá no Oriente Médio era assim, como era de tijolo, tijolo cru, de barro fazia um buraco, entrava, levava tudo, quando o dono chegava já não tinha mais nada. Então não mudou muita coisa a postura lá como era no Oriente Médio, não. Continuando, ninguém estava seguro e, por mais cuidadoso que fossem, não podia conservar seus tesouros. A traça, a ferrugem e os ladrões representam aquela força que fazem os tesouros terrenos diminuírem em valor e serem totalmente destruídos. É o que diz Isaías 51. Então, é nisso aí, você tem tanto, e numa fração de segundo você pode perder tudo. Vamos ver o que diz Isaías? Deixa eu marcar aqui, senão eu não consigo achar. Aqui, Isaías 51, verso 8. Precisamos folhear a Bíblia, pois nós estamos em uma escola. Misericórdia, irmão. Isaías. O que eu estou fazendo lá na frente? Isaías 51. Vamos lá? E aqui a gente
vai aprendendo da palavra de Deus. Isaías 51, minha canetinha marca texto em gel, versículo de número 8, que está aqui. Deixa eu marcar primeiro para que a gente possa ler. Que nos diz assim: porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Olha só que coisa linda que Isaías diz, profeta Isaías 51:8, ele está falando que a traça consome, o bicho rói, e o que tem que sobrar na minha e na sua vida? A justiça, porque a salvação ela dura de geração em geração. Por isso que o reino de Deus é pregar o evangelho com amor e com justiça. Esse Deus é maravilhoso. Continuando a nossa leitura, Jesus aponta um lugar seguro onde devemos computar o saldo das nossas vidas futuras. Acumular tesouro no céu é acumular boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos. Oh, glória! Agora sim, chegamos no nosso ponto de número 2. A candeia dos olhos. Vamos falar dessa máquina perfeita que é os nossos olhos, a capacidade de enxergar e ver ou coisas boas ou coisas más. O discurso segue e agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir o que é de valor eterno do que não tem valor e é temporal. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida. Tá bom? Vamos botar os olhos naquilo que realmente tem valor. Os olhos bons. Eu já dei uma pequena introdução sobre os olhos bons e os olhos maus. Então eu vou só ler com você, porque a gente já falou sobre isso aqui. Eu já te orientei para você saber se uma pessoa está se desviando ou se ela está desviada. Conversa com ela pós-culto. Pergunta para ela sobre o culto. E você vai descobrir se os seus olhos são bons ou se os seus olhos são maus. Mas olha o que diz o nosso escritor no ponto 2.1. Os olhos bons. Aqui Jesus utiliza o olho em um sentido metafórico, dizendo, referindo-se a uma lâmpada que ilumina a vida interior de uma pessoa. Ele continua com um tema tesouro, continua sendo tesouro, só que agora ele fala sobre o quê? Aludindo ao olho, certo? Como um canal para a pessoa interior. Os olhos são a lâmpada de nosso corpo. É com eles que iluminamos todo o nosso interior. Com os olhos. Se os meus olhos forem bons, tudo que eu vejo o lado bom das coisas e não o lado mau. Quando o olhar é simples e mira somente numa direção com clareza e atenção, então o corpo todo também será dirigido de forma correta e segura por eles. Isso significa que a caminhada de fé se torna luminosa e limpa. Vamos ler aqui um provérbio muito importante, Provérbios 15, verso de número 30. Vamos terminar só a leitura da revista e a gente volta lá em Provérbios. Se já quiser ir abrindo, me ouça só. Se o olho é bom, ele se torna um canal que permite que o coração se encha com a luz do tesouro de Deus. Abre aí, livro de Provérbios, e vamos ver o que nos fala. Ô, gente, Provérbios, misericórdia. Provérbios 15. Abre aí, ó. 15, versículo número 30. Deixa eu pegar minha canetinha, marca texto. Vamos lá. Isso aqui é forte, hein? Forte demais. Coração com saúde, coração. Tá bom? Veja mais uma vez o cerne da lição. Coração. O coração com saúde é a vida da carne.
ok? Tá aí tudo bem. A inveja vem pelo quê? Pelo olhar. Então, olha só a continuação do versículo. Mas a inveja é a podridão dos ossos. O provérbio está dizendo que os nossos olhos invejosos apodrecem os nossos ossos. É forte demais. Enquanto os olhos são bons, o coração é a vida da carne, saudável, né? Sadio, da saúde. Mas os olhos maus apodrecem os ossos. Eita, irmão, é forte demais. Vamos por agora, ponto 2.2, o olho mau. Esse é o olho bom, agora vamos para o olho mau. Da mesma forma que o bom olho conduz o tesouro divino, o mau olho pode fazer com que as trevas predominem sobre nossas vidas. Já lemos Mateus 6:23. Jesus fala sobre a nossa capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas. Diz que os olhos são a lâmpada, não a luz do corpo. A palavra traduzida por bom é aplos, que significa são sábios. Um olho sem complicações em si mesmo. Por outro lado, Jesus usa a palavra mal, puneros, que significa má influência. O que está colocando diante dos teus olhos? Coisa má? Então você se tornará mal. É forte, né? Por isso que o salmista é o provérbio que diz: não colocarás coisas más diante dos teus olhos. Coloca aí nos comentários se você já leu esse versículo e pode colocar ele aí na descrição do vídeo. Se os teus olhos não colocarás coisas impuras, imundas ou coisas más, dependendo da sua tradução, diante dos teus olhos. É forte demais. Este tipo de olho vê as coisas duplicadas. Espiritualmente, exerce má influência sobre o que possui e sobre as demais pessoas. Tudo pode ser obscuro para aquele que não possui bons olhos. Já que estamos em Provérbios, só volta para o Provérbios de número 4. É isso? Provérbios, isso mesmo, Provérbios 4. Eu me perdi aqui. Abre aí, Provérbios, já está pertinho, 4:19. Por isso que eu falo para vocês, se eu não fizer isso aqui, não marcar, aí eu não consigo, eu bato o olho e me perco. Por isso que tem aqui, Provérbios 4:19, que diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçou. Ou seja, tropecei, caí e nem sei aonde foi. Isso é quem anda com os olhos maus. Tropeça e nem sabe onde foi. Agora vamos falar do coração. Aqui, mais uma vez, vamos falar de coração. Precisamos falar que tudo vem do coração. O mal vem do coração. Entra pelos nossos olhos, desce o coração, no coração guardamos e esse coração vai trazer todo o mal. Precisamos guardar, como diz a palavra, né? De tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração. É importantíssimo. 2.3, olha que palavra forte aqui, os donos do coração. Donos, no plural, os donos. Quem são os donos do seu coração? Você pode dizer o Pai, o Filho e o Espírito. É eles que precisam ser o dono, os donos do seu coração. As ideias de dois tesouros e dos dois olhos nos preparam para o clímax da escolha entre dois mestres. A atenção de adorar a deuses do materialismo era bem conhecida no judaísmo e Jesus foi direto com aqueles que desejavam segui-los.
Não há como servir a dois senhores. Jesus nos chama a um compromisso incondicional, onde devemos detestar ou rejeitar qualquer coisa que atrapalhe nosso vínculo com Ele. Ele nos chama para uma entrega total. O materialismo pode escravizar nossa vontade. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus é nosso Senhor ou o dinheiro. Quem é o seu Senhor? E quando falamos do Senhor, é o que... eu não devia nem estar falando isso, que eu não sei se a pessoa... mas não vou falar nome, então eu posso dizer. A minha Rose, ela está com um projeto só para mulheres. Chama Mulheres da Bíblia. Reuni 10 mulheres para aprender da Bíblia, né? E o canal Bíblia para o Cotidiano, você que é inscrito no canal, contribuiu com isso, porque eu fiz um voto para Deus. Eu disse, Deus, se o canal ele atingir a monetização e eu ganhar o primeiro pagamento, não foi grande coisa, mas foi um valor, né, que eu disse, eu vou abençoar essas mulheres. Então eu fui lá e comprei 10 livros para doar para esse projeto. E a minha Rose está selecionando ou convidando mulheres, porque não dá, porque a nossa igreja tem as suas atividades, então não cabe muitas mulheres na mesma sala. Então será um projeto com 10 mulheres aprendendo da Bíblia. A minha Rose que fará esse encontro. O livro está para vender na Livraria Família Cristã. Mais uma vez, não sou patrocinado por ninguém, mas é onde eu compro muito livro. É a Livraria Família Cristã. Né? Tá baratinho, tá entre 10 e 14 reais, dependendo do dia que você comprar. E o que eu quero dizer? Que a Rose foi convidar 2 pessoas e olhou para a Bíblia delas e disse, marido, eu tenho que comprar uma Bíblia para elas, uma Bíblia com espiral, uma Bíblia para que ela venha fazer esse devocional, essa colagem, Bible Journal, é o nome da pintura, da colagem, se você não conhece. Vocês mulheres, tem muitas mulheres aqui, né? E eu disse, mulher, dessa vez eu não consigo abençoar essas 2 pessoas, porque eu não tenho condições, mas as condições era poder comprar, porque cada Bíblia dessa espiral, ela custa em média 50 reais, então seria 100. E agora eu não tenho condições. Mas sabe quando você fica na sua cabeça e você até sonha com isso? Eu estava falando, mulher, ontem eu sonhei comprando a Bíblia para essas 2 pessoas. Eu falei, marido, tu acredita que eu não tirei isso da minha mente de querer abençoar elas? Eu disse, então vamos orar que Deus vai mandar alguém para nos abençoar e nos abençoando a gente abençoa. Então veja, irmãos, é você ter tesouro para que você possa abençoar outros. O meu desejo era que se eu tivesse hoje 100 reais, eu compraria essas 2 Bíblias e daria para essas 2 pessoas, uma para cada uma, que em média é 50, essa Bíblia com a espiral, se você não conhece, chama Bíblia Note. Então eu ter riqueza para mim, e aí ainda mais ainda que o meu pastor Eli, ele bateu com força a Bíblia na gente, na ceia. Ele lê um texto, irmão, eu confesso que eu fiquei tão impactado com o texto que eu nem me toquei aonde foi. Mas ele falou bem assim, o texto diz assim, aquele que acumula e não abençoa outro, esse acúmulo apodrece, nem ele usa para si e nem consegue abençoar outro. Mas, irmão, isso ficou na minha mente fervendo. Então, se você tem condições financeiras de ajudar alguém, ajude. Eu não estou pedindo aqui para o canal Bíblia para o Cotidiano. Vocês sabem que me acompanham aqui há algum tempo, que eu só disse que a única maneira do canal, para você abençoar o canal aqui, é pelo Pix do canal, que é o e-mail, né? Tá aí na descrição, tá aí sobre o canal, vai estar lá, tonyrpinho@gmail.com, que você quiser abençoar, você pode abençoar, mas nunca pedir 1 centavo para ninguém, porque eu acho que abençoar o outro tem que ser algo voluntário. Ninguém me pediu, as meninas lá, as pessoas, não pediram Bíblia, a gente sentiu no coração, não temos condições, mas se Deus me der condições, eu compro a Bíblia e dou para elas, sabe, porque eu vejo que é o nosso papel, é ter para abençoar outros, e Deus pode me dar muito mais? Com certeza,
Deus pode levantar alguém que está me ouvindo aqui, ou até ninguém que esteja me ouvindo aqui, alguém ligar e dizer: irmão, Deus tocou no meu coração para te fazer te ofertar aí com R$100 para você comprar 2 Bíblias, com R$100. Irmão, é o mesmo Deus. Mas o que eu quero dizer, o tesouro tem que ser, irmãos, para que a gente possa abençoar outros, para que a gente possa ajudar outros. O nosso tesouro não pode ser para nós mesmos, porque nós não vamos levar nada. Temos que ter de reserva, temos que ter guardado para uma emergência, é fato, mas não pode ser exageradamente, tá bom? Então põe isso no teu coração, tenha tesouro que você possa abençoar a outros, tá bom? Vamos para o nosso ponto número 3, senão a lição vai ficar gigante. 3 vai dizer assim: a busca pelo reino de Deus e sua justiça. Aqui é bem simples, então será bem sucinto, mas será de grande valia, né? Deixa eu ressaltar, você quer abençoar alguém? Não perca a oportunidade de abençoar, tá bom? Não perca a oportunidade de abençoar. Abençoe quem Deus tocar em seu coração. Diz assim: por recomendação do próprio Senhor, o cristão deve ter anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Ao priorizar sua obra, ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo. Veja que coisa linda. Então, se eu disser para você assim, vamos fazer aqui uma campanha para abençoar essas 2 jovens, para que a gente possa arrecadar dinheiro. Muitos canais fazem isso. É válido, não é? Não quero discutir isso, mas só de eu falar da ação que você pode fazer, você pode montar uma sala de estudo e, irmãos, isso aqui é impactante, isso aqui é muito valioso, porque tem gente que é muito apegado a muita coisa e não quer dividir um pouquinho que tem com ninguém. E eu sou muito grato a Deus que eu posso abençoar as pessoas dentro do meu limite. O pouco que tenho é para dividir com quem não tem. Então, essa aqui é a justiça do reino. Levantar mulheres para aprender a palavra de Deus sem ela gastar um centavo. O livro dado pelo canal Bíblia para o Cotidiano foi propósito, foi o canal que ganhou sua primeira monetização, e esse valor foi para essas mulheres, para que elas aprendessem a palavra de Deus. E você acha que Deus não vai me retribuir em dobro, em triplo? Irmão, Deus é Deus. Então, não perca a oportunidade de abençoar alguém, porque Deus está vendo o seu coração e pode te retribuir em dobro para você. Porque, como dizia meu pastor Ricardo Santana, dizia quando eu congregava com ele, mas ele ainda diz porque ele está vivo. Inclusive, agora nesse mês de agosto, ele completou mais um ano de vida. Parabéns para o senhor, meu pastor Ricardo José Santana. Deus não deve nada para ninguém. Oh, glória! 3.1. A prioridade de cada cristão. Qual é a sua prioridade? Buscar o reino de Deus deve ser a prioridade de cada cristão. Na lista de nossas prioridades, o conhecimento de Deus e do seu plano, isso mesmo, Salvador, deve ser sempre. Viver em primeiro lugar. A vontade de Deus é empregar este mundo com sua influência benigna. O buscar aqui não se resume em chegar-se a Deus para que alivie todos os nossos fardos, necessidades e enfermidades ou preocupações. Jesus se refere a um relacionamento, uma busca profunda que possa tentar nos fazer ver e entender, quanto esclarecer para aqueles que ainda estão em trevas. Por isso que temos que levar o amor ao próximo, a luz ao próximo, para que eles saiam das trevas. Quem tem que fazer isso? Eu e você. Nós, é o nosso papel. Buscar o reino é esforçar-se para avançar na experiência e crescer em aperfeiçoamento. É um esforço de aperfeiçoamento que nós temos que ter a cada dia. Para quê? Para que outros alcancem o quê? A palavra de Deus. A prioridade nossa
é o próximo, é o amor ao próximo, é chegar ao próximo, é falar de Deus ao próximo. E não tem ninguém mais próximo do que os nossos irmãos. Foi a lição de domingo pela manhã, a lição 8, aprendendo a orar com Jesus. Pai nosso, você se tornou meu irmão, e como meu irmão eu sou, e você como meu irmão, você é o mais próximo que eu tenho. Então temos que nos ajudar, temos que nos esforçar um ao outro para poder ganharmos mais irmãos para essa família. Oh, glória! 3.2, a justiça do reino. A conjunção do reino e justiça constitui um tema especial no Sermão do Monte. Quando se trata de Deus, a justiça é um dos atributos mais fundamentais do seu ser, que geralmente são suas ações para com qualquer pessoa, seja de acordo com o que ela merece. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade dada a cada um que é devido. Os religiosos da época de Jesus conheciam toda a verdade da lei, mas exercia uma falsa justiça, usando a religiosidade para enganar as pessoas. Olha só, isso aqui não está muito diferente nos dias de hoje, né, gente? Vamos dar uma pausa aqui e trazer um ensino aqui, contextualizar. Tem muitas pessoas, irmãos, e isso me deixa um pouco triste. Às vezes eu falo para minha Rose que, sinceramente, entenda aqui, eu não quero parar, tá bom? De fazer o canal. Mas é assim, você fica triste quando você entra aqui no YouTube, você vê pessoas enganando as outras. E aí você vê os inscritos dele. 1 milhão, 2, 10, 12 milhões de inscritos. E a pessoa diz, faz um Pix, abençoa. Você quer ser abençoado? Abençoa o canal Bíblia para o Cotidiano. Se você semear 100, você vai colher 1000. Irmãos do céu, pelo amor de Deus. E sabe, essas pessoas têm, irmão, milhões de inscritos. Aí eu digo, mulher, olha só, eu fico chateado com isso. Porque eu estou chegando a 4 mil inscritos, né? A data de hoje, chegando aqui 21 de agosto, que é a gravação de 2022, chegando a 4 mil inscritos, porque eu não fico pedindo Pix, não fico dizendo que você será abençoado em dobro, Deus tem uma revelação para você. Aí você chega no canal, passa por aqui e nem se inscreve, porque o YouTube disse para mim que 60% das pessoas que assistem o canal Bíblia para o Cotidiano não são inscritas. Então imagina se fossem inscritas, o canal já estaria pelo menos aí com uns 10 mil inscritos. E por que você precisa de inscrito, professor Tony? Porque quanto mais inscrito, mais o canal é indicado pelo YouTube. E se o canal for mais indicado, mais pessoas serão alcançadas, mais pessoas irão aprender a palavra de Deus. Então, quanto mais inscrito, mais alcance nós temos. Então, a gente não pede por ego. A gente pede, vou falar de mim, né? Eu não peço por ego de ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de inscritos. Eu peço porque eu sei que o algoritmo do YouTube funciona assim. Quanto maior o canal, mais pessoas ela vai alcançar. Então imagina 1 milhão, 2 milhões de pessoas aprendendo essa palavra. Aprendendo uma escola bíblica dominical. Aprendendo passo a passo. Trimestre por trimestre. Semana por semana. Imagina você. Por isso que a gente pede, por isso que eu peço, por isso que todos, veja, todos os YouTube pedem, porque eles sabem que quanto mais pessoas estiverem inscritas, maior é o canal e maior será a sua mensagem, trazendo aqui do ensino bíblico, gente. Então eu fico triste, eu digo, meu Deus, o cara está dando profetada, está dizendo, tome e receba. Alguém que está me ouvindo agora nesse canal aqui, Bíblia para o Cotidiano, está com a cabeça doendo e Deus vai curar você agora. Irmão, para com isso. O meu vídeo é visto aí por 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas. Você acha que não tem alguém que está aqui escutando esse vídeo, que vai escutar, que não está com a cabeça doendo? Meu irmão, é profetada. Eu prefiro ensinar a palavra de Deus, ficar um pouco triste porque essas pessoas estão sendo enganadas e você chama ela para vir aqui para aprender a palavra, ela não quer.
Mas são muita gente, é 12 milhões, irmão. Eu tô vendo um canal agora aí, 12 milhões. Você tem ideia do que é isso? 12 milhões de pessoas acompanhando. Apenas profetadas. Apenas tome e receba. Viva a vida. Eu fiquei triste. Olha a mensagem que o camarada Deus, a primeira frase que ele disse: aqui nós não pregamos religião. Meu Pai do céu, você prega o quê, maldito? A palavra é essa, não estou aborrecido. Paulo fala que ele é maldito. Se pregar um evangelho, nós pregamos religião sim. Aqui é um canal religioso sim. Aqui ensinamos religião sim. E qual é a religião? É Cristo. O maldito não sabe nem o que significa religião. Religião vem do latim de religare. Religar o quê? Religar o que estava desligado. Ligar, voltar a ser ligado em Deus. E quem é o nosso religare? Quem é a nossa religião? É Jesus que nos religou em Deus. Então, aqui é um canal de religião, falando que você tem que ser religado em Deus. E Deus é o único caminho, Deus é a única possibilidade de te levar para o céu. Aqui é um canal de falar de religião. Mas sabe por que eles dizem que não é um canal de religião? Para atingir todo mundo, para querer a amizade de todo mundo. Eu não quero a amizade de todo mundo, eu quero que todo mundo vá para o céu. Mas dizendo o que disse João Batista, na beira do Rio Jordão: arrependei-vos dos vossos maus caminhos e produzi frutos de arrependimento. Como o professor saiu da calma, de vez em quando, irmãos, porque tem coisa que nos entristece. Somos homens, somos seres humanos. E ver o canal que ensina mentira, prega mentira, fala mentira, crescer, ter 10, 15, 20 milhões, e ver um canal, não somente o Bíblia para o Cotidiano, outros canais de escola bíblica dominical que não tem nem 1 milhão de inscritos, isso me deixa triste ainda. Mas não estou pensando em parar, eu estou falando só para você entender que essas pessoas, elas visam o quê? A vanglória, o material, usa a religião para o engano. Está aqui na revista, aqui, ó, vou ler para você. Está aqui, ó, os religiosos na época de Jesus, ó, conheciam toda a verdade da lei, mas exerciam uma falsa justiça, usando a religiosidade para enganar as pessoas. Não estou fora da Bíblia, irmão, não estou fora do assunto. Dificilmente eu fujo do assunto da escola bíblica dominical. É tudo encaixado aqui. Tá bom? Então, cuidado com o número de pessoas que tem determinados canais, porque se um canal dizer que ele não fala de religião, primeira coisa que você faz, pula esse vídeo, esquece. O canal Bíblia para o Cotidiano é um canal que fala de religião. Jesus é a nossa religião. E Jesus quer somente santidade. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Continuando. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões mundanos e viver uma vida discipulada e regida pela palavra de Deus, ok? Chegamos no nosso 3.3, chegamos no finalzinho, fica aí mais 2, 3 minutinhos, a gente encerra a lição. Diz assim, ó, a recompensa da prioridade. Olha só, o Deus recompensa, o Bispo Abner aqui coloca: ao listar a prioridade do reino, Jesus faz uma importante declaração para aqueles que são seus discípulos. Ele diz o que, Jesus? Ele disse que cuidaria de todas as nossas necessidades. Para que melhor do que isso, não é verdade? Isso não, a palavra é, escuta, isso não significa que ele nos concederá todos os tipos de desejo ou coisas que nos agrada. Diz que ele nos suprirá.
Se Deus é nossa prioridade, Ele cuidará de nós. Como filhos de Deus, somos chamados a depositar toda a nossa fé, confiança e esperança apenas nele. Nossas decisões devem girar em torno de Deus, e seu reino e justiça devem ser sempre a prioridade de nossa vida. Jesus diz para não vivermos ociosos quanto às nossas necessidades e pede que confiemos em sua ação milagrosa. Oh, glória! É confiar nele, irmãos. Confia no teu Deus. Investe no reino de Deus. Não é investir dinheiro. Dinheiro é pouco você investir no reino. Investe como? Evangelizando. Investe no reino como? Você mesmo falando do amor de Deus, você mesmo propagando a palavra de Deus. Investe tempo em aprendizado para poder ensinar a outros. Quando a gente vê a palavra investir no reino, a gente só pensa em investimento. A palavra vem de dinheiro. Investir no reino, eu me dedicar para poder ensinar a outros. É o maior investimento que você pode ter. É aprender da palavra para poder ensinar para outros. Então, invista. Você está, na verdade, investindo aqui, aprendendo a palavra de Deus. Chegamos na nossa conclusão. Foi um prazer ter você até aqui. Uma honra para mim poder ensinar a palavra. Olha o que diz a nossa conclusão. Faz parte do discipulado o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e provê o necessário para o nosso bem-estar nessa terra. Então, confie no Senhor, confie nele. E se você confiar nele, ele vai prover todas as suas necessidades, porque o tesouro do qual nós estamos buscando é o tesouro do reino de Deus. Que Deus abençoe você nessa aula e os seus olhos estejam em abençoar outros, em proclamar o reino na vida de outros, em buscar a justiça de outros e, acima de tudo, amar o próximo é falar que existe céu e inferno, para que essas pessoas que nós estamos dizendo que amamos não venham perecer eternamente, mas venham viver na glória eternamente. Se você puder, quiser, sentir no coração, Deus falou com você, e você quiser abençoar o canal Bíblia para o Cotidiano, para abençoar essas duas pessoas que precisam de Bíblias para este projeto de mulheres, vai ficar o Pix aí do canal Bíblia para o Cotidiano. Repito e deixo bem claro, não é obrigado. Não estou te pedindo para você ser abençoado, se abençoar. Não é isso. O canal Bíblia para o Cotidiano, eu, Tony Pinho, não preciso. Graças a Deus tenho o meu emprego e trabalho. Tenho o meu trabalho. Então, não preciso. É se você sentiu no coração de abençoar essas duas pessoas para que eu possa comprar essa Bíblia e doar para elas, para esse projeto de mulheres. Se você puder, vai ficar aí na descrição do vídeo o Pix do canal. Tá bom? Não esquece, você não é obrigado a nada. Aqui no canal, não. A única obrigação que você tem é de propagar o Evangelho de Deus a toda criatura. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima aula.